Oi, pessoal. O vídeo passado foi abruptamente encerrado. Então, no finalzinho do vídeo passado, eu estava mostrando como inserir um novo desfecho para uma determinada comparação. Então, primeiro a gente escolheu o tipo de variável. Nesse caso, a gente estava pensando em uma comparação para marcha, né? Então, velocidade de marcha, com a variável do tipo contínuo. Daí a gente inseriu o nome dessa comparação, Gate Performance. Aqui o Group Label 1 e 2 a gente tem TDCS, que na verdade normalmente o Group Label 1 seria a intervenção e o Group Label 2 o comparativo, né, situação controle. Esses nomes eles vão aparecer na tabela onde vão ser inseridos as informações para cada um delas. Daí, next, por ser escolhido um tipo de variável contínua, o modelo de variância inversa ele já está automaticamente selecionado e não tem nenhuma outra opção para comparação para método estatístico para esse tipo de variável. Daí, no modelo de análise, nós temos duas opções. Um modelo fixo. Esse modelo ele assume que os estudos eles são extremamente parecidos do ponto de vista metodológico, o que a gente sabe que não é o caso, ou nem sempre é o caso. E o modelo de efeitos randômicos, que considera justamente o fato de haver variações metodológicas entre os estudos. Tá? Então, o modelo de efeito randômico ele é o mais utilizado. Então a gente vai mantê-lo aqui. A medida do efeito tem dois tipos, a diferença média, que ela seria, então, o resultado ele sai na mesma unidade do tipo da variável que ela é inserida. Então, por exemplo, se eu inserir o desfecho de marcha em metros por segundo, todos os estudos incluídos naquela análise, eles utilizaram o desfecho como medido por um teste de caminhada e utilizaram a unidade de medida como metros por segundo. Então, vai ser esse o modelo de comparação, a diferença média no score bruto da variável que foi inserida. A vantagem dela é que ela permite uma interpretação bem prática do ponto de vista clínico, prático, no sentido de que eu vejo que a diferença média entre esses estudos ela foi favorável à intervenção, no sentido de aumentar 0,5 metros por segundo de velocidade de marcha, por exemplo. Tá? Bom, a outra opção é a diferença média padronizada, que ela é utilizada quando você não tem similaridades na unidade de medida do desfecho ou os métodos para avaliar um determinado desfecho eles foram muito variáveis. Então, nesse caso, a medida do efeito ela é mais parecida com o tamanho do efeito similar àquele D de Corre. Não é o mesmo cálculo, mas no final das contas o resultado ele é muito parecido do ponto de vista, inclusive, de interpretação. Tá? Então, ele vai te dar um resultado 0,3, 0,5, 0,4, qualquer coisa. Isso também pode ser, inclusive, interpretado do ponto de vista qualitativo em tamanho do efeito pequeno, moderado e grande. Tá? Por hora, a gente vai usar a diferença média padronizada, embora isso pode ser mudado posteriormente. Tá bom? Então, isso pode ser editado mesmo depois dessa comparação criada. Clicando em Next, ele vai dar as opções para você escolher se você quer apresentar os totais e os subtotais, apenas os subtotais, assim como o intervalo de confiança, tanto no nível dos estudos individuais, quanto no nível do intervalo de confiança da comparação total. Tá? Ele dá as opções de 90%, 95% e 99%. Mais comum utilizado seria o 95%, a gente vai deixar desse jeito. Próximo. Daí, aqui a gente tem então os labels para o forced plot, certo? Daí a gente vai considerar o seguinte: para a marcha, quanto mais rápido o paciente conseguir caminhar, né, melhor. Então eu espero que haja um aumento da velocidade com a intervenção, que seria do contrário, uma velocidade de marcha menor ela é ruim. Né? Então, eu espero, por exemplo, depois de um tempo sem intervenção, sem nenhum tipo de tratamento, hipoteticamente, houvesse uma piora. Então, aqui é muito parecido com a matemática. Do zero para o lado direito na escala, a gente tem números positivos, para o lado esquerdo, a gente tem números negativos. Então, aqui, para o lado direito do gráfico, a gente vai colocar favorece a TDCS, e para o lado esquerdo do gráfico, favorece o chão. Tá? Por quê? Porque eu espero que haja uma melhora com a TDCS e
ou nenhuma mudança, ou talvez até piora com o Chan, tá? A unidade da medida do efeito, por mais que a gente escolheu a diferença média padronizada, que seria em tamanho de efeito, a gente vai colocar aqui em metros por segundo, caso a gente mude para diferença média. Aqui na escala é basicamente a escala de visualização do gráfico, mas isso pode ser modificado depois para ficar a melhor visualização possível. E, por fim, a gente tem aqui a medida que esses estudos vão ser dispostos no gráfico, tá? Tanto no gráfico quanto na tabela. A gente tem, então, a possibilidade pelo Study ID, que seria basicamente por ordem alfabética, pelo tamanho do efeito, pelo ano do estudo, pelo risco de viés, se isso foi inserido nas tabelas, tá? Pelo peso do estudo ou por algum outro critério definido pelo usuário. Na minha percepção, por ordem alfabética seria mais intuitivo, mas enfim, se é uma questão pessoal, vocês podem modificar isso também. Bom, no final aqui, ele vai perguntar o que eu quero fazer. Se eu não quero fazer nada e encerrar essa janela, se eu quero editar esse novo desfecho que eu criei, se eu quero adicionar um subgrupo para essa comparação que eu acabei de criar, se eu quero adicionar estudos para essa comparação, ou se eu quero adicionar outro tipo de desfecho, tá? E aí vamos considerar o seguinte, TDCS ela pode ser aplicada em diferentes áreas com diferentes propósitos, tá? Mas vamos imaginar aqui que, hipoteticamente, para esse desfecho de marcha, a gente teve estudos que aplicaram TDCS em diversas regiões, e a gente quer comparar essas regiões com o objetivo de saber se o efeito em todas as regiões, em cada uma dessas regiões, ele é significativo, e se tem algum que, porventura, pode promover um efeito de magnitude maior, tá? É relativamente comum a gente ver nos estudos a inclusão de TDCS aplicada sobre diferentes áreas numa mesma comparação, que é interessante para aumentar o número de estudos, mas, por outro lado, a mensagem clínica ela não fica muito clara, no sentido de que, tudo bem, se funcionar, onde é que eu aplico? Vai ser no pré-frontal, vai ser no motor, vai ser no cerebelo, enfim, em qual região? E quando eu tenho todos esses estudos misturados, isso não fica tão claro. Então, esse é um exemplo hipotético de que eu quisesse adicionar um subgrupo, e esse subgrupo eu vou dar o nome dele de M1, que seria o córtex motor primário, tá? Next, ele me dá a opção do que eu quero fazer, se eu quero editar um novo subgrupo, mas eu quero adicionar um outro subgrupo, que seria, por exemplo, uma outra área comum de estimulação, pré-frontal, córtex pré-frontal. E vou adicionar mais um terceiro grupo, que seria para o cerebellum. Eu acredito que se escreve desse modo. E aí, feito isso, eu quero, então, finalizar. Uma vez finalizado, aqui na comparação que eu criei TDCS for Gate, eu vou ter uma nova comparação, que é a Gate Performance, e dentro da Gate Performance eu vou ter outras 3 subgrupos, que seria o M1, pré-frontal e cerebelo. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar essa tabela, e aqui a gente tem o label do grupo 1 TDCS anódica, Chan, vou colocar a média de desvio padrão, e o número a mostrar o total. Eu não tenho nenhum estudo aqui ainda, a gente vai adicionar em instantes. Daí aqui ele já dá automaticamente, à medida que os estudos forem inseridos, o peso para cada um desses estudos e também a métrica do tamanho do efeito, tá? Nesse caso, diferença média padronizada, modelo de efeito randômico com intervalo de confiança de 95%. Isso vai ser feito para cada estudo e para cada comparação. Aqui mais à direita, a gente tem já o force plot, tá? À medida que os estudos forem inseridos, eles vão aparecer aqui, tanto os estudos individuais com intervalo de confiança e o diamantezinho da meta-análise. Bom, feito isso, o que eu preciso fazer agora? Incluir os estudos para cada comparação. Como eu tenho subgrupos aqui, eu quero incluir os estudos especificamente para cada um desses subgrupos, tá? Caso eu não tivesse subgrupos, era simplesmente só clicar aqui e adicionar. Agora eu tenho um subgrupo, ele não permite fazer isso, mas caso eu tivesse uma outra comparação, clicando com o botão direito, ele iria permitir adicionar estudos, tá? Mas como eu tenho aqui os subgrupos, eu vou adicionar estudos, por exemplo, para o M1. Então, clica com o botão. Deixa eu só cancelar para mostrar com mais calma. Clica com o botão direito, adicionar dados de estudo. E aí ele vai me mostrar essa janelinha com a lista de todos os estudos que eu incluí aqui nas referências, nos estudos e referências, lá nos estudos incluídos, tá? Foi mostrado no vídeo anterior. Caso eu tenha vários estudos aqui, eu posso filtrar, por exemplo, por data,
caso eu as conheça. Se eu inserir informações de desfecho e risco de viés aqui nas tabelas, ele também permite que eu filtre por ela. Então, imagine que tem vários estudos aqui. Eu sei que os estudos que eu quero incluir para M1 foram estudos feitos posteriores a 2019. Então, ele apaga todos os outros e deixa aqui só esses. Tudo bem? Eu vou incluir estudos aleatoriamente e os resultados também aleatoriamente. Vamos imaginar que eu vou incluir aqui Machado e Souza. Quando eu finalizei, aqui na M1 vai aparecer esses dois estudos e tudo zerado para eu inserir as métricas desses estudos, para o grupo TDCS e CHAN. Vou incluir outros estudos para o pré-frontal. Lima, Paloma e Thiago. Também estão aparecendo aqui. Vou incluir estudos para o cerebelo. Sei lá, Lima e Machado, estou ficando sem opções. Então, aqui agora eu tenho 3 subgrupos, cada um com 2 estudos, e vou colocar aqui resultados aleatórios, sempre, de certa forma, favorecendo a TDCS anótica para a gente mostrar como que funciona. Então, vamos colocar aqui 1.3 de velocidade média, com 0.1 de desvio padrão, e grupo amostral, 25 pessoas. Aqui eu vou colocar uma velocidade um pouco menor, 0.8, com desvio padrão de 0.2, e o número também 25. Tá? Então, percebam que apareceu aqui do lado direito, no force plot, apareceu já um pontinho verde, uma outra coisinha aqui, o zoom está muito grande. Eu vou diminuir esse zoom, e agora eu consigo visualizar que existe já um estudo, o resultado de um dos estudos aqui, com diamante. Então, se eu clicar aqui nesse ícone do force plot, ele vai me mostrar aqui todas as comparações. Então, os outros estudos ainda não têm resultado, só tem o do primeiro aqui, só tem ele, obviamente, o peso é 100%, mas ele já está me dando aqui um tamanho de efeito de 3.11, que é um tamanho de efeito gigantesco, considerando que normalmente a partir de 0.8 já é considerado como tamanho de efeito grande. Óbvio que eu aloprei um pouquinho aqui nos resultados, tá? E aí ele mostra tanto a estimativa para o grupo, para o subgrupo de M1, quanto para o total, tá? Vou fechar aqui e vou continuar editando. Vou colocar aqui para o Souza também. Vou botar aqui 1.0, 0.1, 15 pessoas, e 0.8, 0.2, vou repetir aqui esses resultados, 15 pessoas. Fiz isso, apareceu um outro resultado aqui. Nesse caso, como eu coloquei uma diferença menor entre estudos, obviamente o tamanho do efeito ele é menor, mas o intervalo de confiança também é muito parecido, os estudos estão relativamente equilibrados. Tá? Também posso mexer aqui no zoom, para deixar de uma forma de visualização mais fácil. Bom, vou fazer a mesma coisa para os outros estudos aqui, só que nesse caso, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui está tudo muito apertado por conta do tamanho da minha tela, mas aqui ele também mostra as medidas, por exemplo, de heterogeneidade. Na verdade, duas coisas. Primeiro, a heterogeneidade, com base no tal ao quadrado, Q square, né, Q quadrado, e também com base no I quadrado. Então, 90% de I quadrado, ele indica uma heterogeneidade extremamente elevada. Tá? E nesse caso, seria interessante fazer subanálise, se fosse o caso, para esse grupo aqui, para tentar entender melhor o que estava acontecendo com esses estudos. Mas, mesmo assim, o Z, que seria a medida do geral do efeito, ela é significativa com P de 0.02. Então, com base nisso aqui, a gente poderia afirmar que a estimulação sobre a área de M1 melhorou a marcha, né, a velocidade de marcha em pacientes com Parkinson. Tá? Essa seria a interpretação. Mas vamos preencher aqui os outros resultados. Deixa eu pôr aqui. Vou pôr resultados aqui aleatórios também, tá? Só um minuto. 9.
À medida que eu vou colocando os resultados, vão aparecendo as novas subcomparações. Pronto, terminei de preencher aqui as informações para cada um desses estudos. Primeiro percebam que o peso ele está relativamente bem distribuído entre os estudos, não tem nenhum estudo com peso desproporcionalmente elevado. Aqui a gente vai visualizar a figura, o forest plot. Então a gente tem os efeitos isolados, né? Por exemplo, para comparação do pré-frontal, o I quadrado já deu 0%, tá? E mesmo assim o efeito ele foi significativo com P de 0,02. Tudo bem? Os resultados eles são muito parecidos, porque os resultados que eu estou botando eles são propositalmente similares, mas nesse caso, enquanto um estudo teve um tamanho de efeito de 3,11 e o outro 1,23, que apresentou de fato uma heterogeneidade, aqui os resultados eles foram mais parecidos. Na verdade, eles foram coincidentemente 0,49, o que é muito próximo. E pro cerebellum também, ele teve uma heterogeneidade baixa, com base no I quadrado, do I quadrado, e um tamanho de efeito consideravelmente, na verdade, um Z maior e um P de 0,00003. Então, nesse exemplo fictício aqui, a estimulação de cada área individualmente ela foi significativa, embora para a primeira ela teve uma heterogeneidade elevada, e também, de uma maneira geral, né, o efeito ele foi significativo com P de 0,001, certo? Então, se a gente fosse pensar de maneira geral, qual seria a conclusão desse estudo fictício? A TDCS sobre M1, córtex pré-frontal e cerebelo, de modo geral, ela gera um tamanho de efeito grande, né, de 1,15, intervalo de confiança de 0,44 a 1,86, só que houve uma heterogeneidade substancial, né, de 84%, muito certamente conduzida por essa subcomparação, que deu 90%, mas o efeito ele foi significativo, tá? Com Z de 3,18 e P de 0,001. Deixa a gente só mudar um pouquinho esses resultados para tornar esse tamanho do efeito aqui menos aparente. Eu vou colocar, então, ao invés de 1,3, vou colocar 0,9. O que eu estou fazendo é tentando diminuir essa heterogeneidade. Não que isso não possa acontecer. Muito provavelmente pode, tá? Mas eu diminuí a diferença entre os estudos justamente para obter uma heterogeneidade pequena ou pouca, tá? Então, nesse caso, os resultados eles mudam. O tamanho do efeito total, obviamente, ele diminui, tá? Mesmo assim, é um tamanho de efeito moderado. A heterogeneidade, no geral, ela é nula, né? 0%. E o Z, aqui, ele aumentou um pouquinho o nível de significância também, certo? Então, basicamente, isso é a maneira como inserir as informações, criar subgrupos e fazer essas análises, incluindo estudo a estudo, tá bom? Se precisar incluir qualquer outro estudo a mais, só vindo aqui do lado direito do painel e clicar com o botão direito e adicionar estudo para cada um deles, tá? Isso pode ser feito para tantos estudos quanto forem necessários. Se vocês quiserem, por exemplo, mudar de diferença média padronizada, que vai dar uma medida em tamanho de efeito, para... deixa eu só diminuir aqui o zoom dessa figura, para ficar talvez um pouco mais representativo. Isso. Se eu quiser mudar de diferença média padronizada para diferença média, é só trocar aqui o score, e aí vocês vão perceber que no resultado final, ele mudou de 0,72, que era uma estimativa do tamanho do efeito, para 0,19. Essa aqui, a unidade, ela está em metros por segundo, tá? Então, isso aqui seria o resultado bruto.
E se eu quisesse mudar a estimativa do efeito de modelo randômico para modelo fixo, era só clicar aqui também que ele muda os parâmetros, tá? E aí vocês percebem que isso afeta o resultado. Mas vamos manter a diferença média padronizada e modelo de efeito randômico. Daniel, caso eu queira inserir o funnel plot na minha análise também, aí a figura está aqui do lado, só clicar em funnel plot, ele vai apresentar o funnel plot, nesse caso indicando aqui para cada estudo na cor, né? A bolinha preta é M1, o losango vermelho seria o pré-frontal, o quadrado verde, o cerebelo. Se eu quiser salvar essa figura, só clicar aqui no disquete, e eu escolho o formato que eu quero, tá? Então tem aqui o MF, EPS, PDF, SWF eu não conheço, e o PNG, tá bom? Então vocês salvam dentro de um formato que vocês desejem, escolhe o local. Isso também se aplica para o forest plot. Para salvar, só clicar aqui no botãozinho de salvar. Vocês também podem no forest plot adicionar o julgamento do risco de viés. Como eu não julguei viés de nada aqui, ele está aparecendo só os dois incertos que eu devo ter acabado mexendo para mostrar. Mas, enfim, os outros estão ainda vazios. Tá? Daí eu posso incluir isso com a análise de risco de viés aqui. Se eu tiver feito por outro método, não preciso incluir. Por outro método, por exemplo, a escala Pedro, pelo grade, enfim. Aí eu vou ter essa análise fora. Salvar a imagem do mesmo jeito. Certo? Bom, então basicamente era isso que eu queria apresentar nesse vídeo. Espero que tenha sido útil. Caso vocês precisem editar algum outro parâmetro também, só uma informação importante. Se vocês não conseguiram a média e desvio padrão, mas sim média e erro padrão, média e intervalo de confiança, vocês podem usar a calculadora. Então, por exemplo, aqui para TDCS anota que vamos imaginar que eu tinha a média de 1.3, eu tinha o N desse estudo, que eram 14 pessoas, mas eu não tinha o desvio padrão. O pesquisador forneceu o erro padrão no estudo. Então, esse erro padrão, normalmente, ele é bem menor que o desvio padrão, vou botar aqui 0.01. Automaticamente, ele vai calcular o desvio padrão, o intervalo de confiança, o T, para o teste T, né? E o p-valor. Como eu só tenho um lado aqui, ele vai dar 0.000 infinito. Se você fizer essa mesma coisa para cá, 0.8, um N de 15 pessoas, e nesse caso ele não deu o erro padrão, ele deu o intervalo de confiança. Vamos imaginar, estou dando um outro exemplo. Esse intervalo de confiança aqui foi de 0.3, por exemplo. Do mesmo jeito, automaticamente ele preenche todos os outros aspectos, tá? E aí, dentro da célulazinha que eu cliquei do estudo aqui para fazer e cliquei na calculadora, se eu quiser transferir para lá, é só colocar, como eu não cliquei em nada, né? Seria só clicar aqui em Update Table, que ele jogaria essas informações para lá. Tudo bem? Essa é uma forma de vocês conseguirem essas informações com base em outros parâmetros que vocês possam ter. Bom, então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. É isso e até a próxima.